Fala pessoal do Ognemeyer, bem-vindo a esse vídeo. E a gente vai falar aqui especificamente dos três pilares que são extremamente importantes para você fazer renda no mercado financeiro. Quem não gosta de fazer renda no mercado financeiro, né? Então vamos lá, gente. Por que eu tô falando de fazer renda no mercado financeiro? Tá? Existe uma grande ideia, muita gente fala de por que eu preciso comprar ações por longo prazo e pensar nos dividendos, tudo mais. Mas vamos lá, será que é a única forma de você fazer isso? Será que é a única forma de você fazer dinheiro no mercado financeiro, gerar uma máquina de gerar renda para você, né? Você criar uma máquina de renda no mercado financeiro, a única forma é esperando dividendos cair para você na sua conta? Será que essa é a única forma? Será que é a forma mais eficiente? A gente vai descobrir isso aqui nesse vídeo, tá? Vamos lá. Primeira coisa, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre os pilares, tá? Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos acompanhar minha tela aqui, ó. Eu tenho um slide bem legal para a gente acompanhar aqui, ó. Primeira coisa, gente, tá? Como que a gente faz para gerar renda no mercado financeiro usando o sistema de mercado de trading, né? O sistema de entrar e sair do mercado conforme as operações aparecem, tá? Primeira coisa, gente, qual é a vantagem de você ser um investidor com um perfil de trader, que é o que a gente faz aqui, né? Que é o que quem me acompanha já há mais tempo sabe como eu invisto meu dinheiro, como eu opero. Tá? Eu era um holder de ações e passei a não ser mais porque eu via que não tinha ali uma rentabilidade em cima do meu capital de forma a eu poder ter algum tipo de previsibilidade de quanto eu poderia buscar no mercado. Tá? Naturalmente a gente está falando de renda variável, mas ao longo dos anos eu fui encontrando formas mais eficientes e mais inteligentes de usar o meu capital para que ele de fato gere renda para mim. Tá? Uma coisa é você todos os meses aportar dinheiro no mercado e você vai comprando ações para o longo prazo. Então a ação custa R$ 10, você comprou ela, passou 6 meses ela está R$ 11, depois passou mais um ano ela está R$ 9. E você vai comprando, ela vai pagando um dividendo pequenininho. Só que isso, gente, ao longo dos anos, não é tão eficiente quanto você trabalhar da forma que eu vou falar hoje aqui para vocês, tá? Como que você pode, então, gerar renda de forma eficiente no mercado? Primeira coisa, gente, você vai ter esses três pilares aqui, ó. O primeiro deles é a definição do mercado que você vai investir, que você vai operar, tá? A definição da estratégia operacional, então você vai escolher o mercado que você vai investir, que você vai operar, que você vai acompanhar. Então você pode, por exemplo, se você quiser trabalhar com Petrobras, você vai escolher Petrobras. Eu quero trabalhar com Petrobras, Vale. Beleza, você trabalha com Petrobras e Vale. Eu quero trabalhar com o S&P 500, então eu vou trabalhar com o S&P 500. E a partir disso, você vai definir uma estratégia operacional. O que é uma estratégia operacional? É quando você vai entrar no mercado, ou seja, quando você vai colocar o seu dinheiro e quando você vai tirar o seu dinheiro, certo? Por que isso é extremamente importante, gente? Você não pode se dar o luxo de comprar uma ação, um índice, um ETF, seja lá o que for, a R$ 10 e você simplesmente esperar que ele só suba. Né? Você comprou a R$ 10 e o mercado subiu, ok, você ganhou dinheiro. Porém, normalmente, você compra algo a R$ 10, ele pode muitas vezes cair para R$ 9, R$ 8, R$ 7. E aí é onde a grande maioria das pessoas perde dinheiro, porque elas não definem até onde elas vão aguentar aquele prejuízo. Tá? Eu tenho vários amigos que são holders, que são investidores convencionais, que compram ações por longo prazo, mas pecam nesse ponto. Eles não colocam um limite de perda. Isso é extremamente importante se você quer se tornar um investidor extremamente lucrativo no mercado. Você vai perder dinheiro naturalmente, porém você precisa limitar suas perdas. Tá? Isso já vai fazer com que você esteja à frente de muita gente, porque você vai entender que você vai limitar suas perdas. Vamos lá. Entendido isso, o terceiro pilar é justamente você fazer execução. Então, o segundo, você vai definir a sua estratégia operacional, você vai definir o mercado, você vai definir quais são as regras que você vai operar o mercado, e aí o terceiro é fazer a execução disso. Tá? Como que a gente vai ver aqui? Ó? Vamos lá. Olha só, primeira coisa, a definição do mercado, gente. Isso aqui, ó, não seja como um pato, ele voa. Vocês já ouviram isso aqui? Me manda, deixa nos comentários aqui se você já ouviu isso aqui, tá? O pato, gente, ele caminha, ele voa e ele nada, mas ele não faz nada direito, tá?
Isso aqui, gente, eu ouvi há muitos anos atrás e faz todo sentido para o mercado financeiro. Quando você tem aquele monte de coisas, você tem um monte de estratégias de investimento, você começa a misturar tudo aquilo, você vira igual um pato. Por quê? Você não está fazendo nenhuma delas direito. Então, definir o mercado que você vai operar é extremamente importante, porque senão você vai ficar ali naquela coisa de não saber para onde você está indo, tá? Agora, olha isso aqui, ó, o erro da diversificação. Não sou eu que estou falando, tá? Muita gente já deve conhecer esse nosso querido bom velhinho aqui, o Warren Buffett, o maior investidor, pessoa física, né? Hoje, claro, ele tem fundos e tudo mais, né? A Berkshire Hathaway, mas ele é um cara que ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele compra ações, ele trabalha com ações, ele também trabalha com opções, mas ele é um investidor que tem um patrimônio gigantesco. Tem uma grande diferença aqui, tá? Você, o investidor, nós, investidores, pessoa física, pequenos investidores, pequeno investidor, eu digo ali até a casa dos 5, 6 milhões de reais, você é um pequeno investidor, tá? Investidores institucionais, aí com casa de mais de 100 milhões de reais, né? 100, 200 milhões de reais, já é outra coisa, né? Pensa o seguinte, quando você diversifica muito o seu capital, você simplesmente pulveriza e você dispersa energia, tá? Isso é, gente, algo muito importante de você pensar. Veja o que ele fala: diversificação em excesso gera prejuízos. Né? O resultado é fruto do conhecimento profundo do mercado que está investindo. Olha só, ele está me dizendo o seguinte, cara, se você quer investir em ações, estude aquelas ações, compreenda como elas funcionam e saiba quando entrar e quando sair. Né? Isso, gente, vai fazer com que você consiga fazer dinheiro no mercado. Né? Pense o seguinte, do fundo que eu estou falando aqui, que eu falei antes, se você tem um patrimônio de 100 milhões de reais, tá? É muito mais difícil de você manejar um patrimônio de 100 milhões de reais do que um patrimônio de até 1 milhão de reais. Né? Você tem liquidez no mercado, você tem formas muito mais rápidas de você manejar aquele dinheiro. Tá? Então, a diversificação, se fala muito da diversificação, né? Só que se você tem pouco capital, quanto mais você diversifica esse capital, mais você pulveriza e mais você perde energia. Pensa nisso. O seu capital, ele é uma fonte geradora de riqueza. Então, se você tem US$ 1.000 ou R$ 1.000, esse dinheiro ele tem que ser responsável por se multiplicar. E se você pega e você espalha ele em vários lugares diferentes, o que acontece na prática? Você precisa conhecer vários lugares diferentes para você saber o que cada, digamos que você dividiu em 10 mercados, 10 ações ou 10 mercados distintos, os seus US$ 1.000. Cada lugar aqui, cada US$ 100 desses, ele precisa estar investido em um lugar que você tenha pelo menos condições de entender se ele está fazendo um bom trabalho ali dentro, sim ou não. Então, é muito mais difícil de você gerenciar o seu capital quando você diversifica ele muito. Você precisa concentrar ele, principalmente com um investidor pequeno. Concentra ele mais e entende o mercado onde você está inserido. Tá? Esse livro aqui, pessoal, se você não leu, tá? A Única Coisa é um livro maravilhoso, tá? Ele diz o seguinte, basicamente, que resultados extraordinários somente são atingidos quando direcionamos nossa energia para uma única coisa. Ou seja, escolher uma única coisa que gere resultado para você, tá? E todo o resto é consequência disso. Tá? Leiam esse livro, tá? Ele é um livro muito legal, muito gostoso a leitura dele, tá? Vamos lá, pessoal. Olha isso aqui, ó. Definir estratégia, tá? O que é estratégia, gente? Agora vamos lá. Definir estratégia é a base para você ter resultado no mercado. Então, é o conjunto de regras ali que vão ditar para você onde e quando você vai entrar e sair do mercado. Tá? Isso é definido por critérios técnicos, eu vou mostrar aqui para vocês. E, basicamente, a partir do momento que você define esses critérios técnicos, você consegue depois mensurar e testar isso. Tá? Olha isso aqui, ó. Qual que é o pilar da estratégia? Né? Você precisa, basicamente, conseguir, numa estratégia de um sistema operacional, de um modelo operacional, fazer o quê? Gerenciar o risco das operações. Tá? Ou seja, quando você perde R$ 1 e quando você ganha R$ 2. Ou seja, você precisa conseguir mensurar quando você coloca o seu dinheiro,
quanto você pode perder naquela operação, naquele investimento, naquele momento que você está colocando o seu dinheiro, né? Então, isso é preciso, porque senão você simplesmente está apostando que aquilo vai subir porque você está comprando. E normalmente não é assim que funciona. Então, a partir do momento que você consegue gerenciar o risco das operações com base em expectativa matemática positiva, o que é isso, expectativa matemática positiva? Gente, nada mais é do que quando você ganha uma operação, você ganha R$ 2, e quando você perde R$ 1. A soma de tudo isso é o que gera expectativa matemática positiva, certo? Então, simples assim. E aí, operar estatística e probabilidade. Tá? Vocês acham, gente, que grandes fundos, eles operam, eles investem o dinheiro dos cotistas com base em acho, com base em previsões? Gente, não investem assim, tá? Não investem assim. Eles fazem uma análise muito grande de contexto, que tipo de mercado tende a performar melhor, e eles vão alocando os recursos daquele fundo de forma dinâmica para que ele consiga encontrar os melhores preços para comprar e vender mais caro, e assim ele vai operando esse capital, montando ali operações para fazer isso. Tá? Então é assim que você consegue fazer um modelo operacional, né? Usar isso no mercado. Tá? E aí, gente, olha isso aqui, ó. Uma outra coisa que é muito importante é você, quando for operar o mercado, né, você for alocar o seu dinheiro, então você tem lá os seus US$ 1.000, tá? Você precisa pegar dos US$ 1.000 que você vai operar, você vai pegar uma fração deles, você vai pegar US$ 10, US$ 20, US$ 30, e aí você vai operar. Então você vai, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente comprou US$ 10 e vendeu aqui, ó, fez 42 centavos de dólar de lucro, tá? Então aqui você tem um padrão, certo? Isso aqui é um gráfico de preços, é uma imagem de um gráfico de preços onde você tem aqui, ó, uma descaracterização do padrão. Então houve uma variação de preço aqui a ponto do mercado entender que, bom, se eu fechei aqui embaixo, olha só que interessante isso aqui, ó. O mercado caiu, a partir do momento que ele caiu muito aqui, eu vou fazer uma compra. E o mercado voltou e fez a venda aqui. Então ele comprou R$ 10 aqui, US$ 10 aqui e vendeu US$ 10 aqui. Tá? E aí ele fez um lucro ali de 40 centavos. Tá? Aqui também, ó, ele fez US$ 10 de compra aqui ele fez mais US$ 10, aqui ele vendeu os US$ 10 e aqui ele vendeu os outros US$ 10 que ele tinha comprado aqui, ó, mais 69 centavos. Então, operar pequeno, você pega o seu capital, você divide ele em várias frações de caixinhas e você vai operando. Cada caixinha dessa é responsável por trazer mais dinheiro para dentro do seu montante maior. Isso é o que vai fazer você gerar uma máquina de gerar capital para você. Ou seja, você está ali operando, você pega o seu capital e você está dizendo para o seu capital, olha, eu já tenho um mercado que nós vamos operar, que nós vamos investir, que nós vamos olhar, nós vamos ficar monitorando as oportunidades desse mercado com base nos meus critérios técnicos aqui, ou seja, com base no estudo que eu estou fazendo aqui do mercado, e aí a gente vai ver como que a gente chega nisso. A partir do momento que eu encontrei a oportunidade, eu vou alocar uma parte da minha caixinha, ele vai ser responsável por fazer ali a operação e me trazer o lucro, certo? O lucro ou o prejuízo daquela operação, tá? Mas lembre-se que o princípio de uma estratégia é sempre você ter uma expectativa matemática positiva, ou seja, quando a oportunidade aparece, por exemplo, aqui, ó, quando a oportunidade de compra aparece, grande parte das operações vão para o lucro, então 70% das operações vão para o lucro e uns 30% vão para o prejuízo. Só que aí o detalhe é o seguinte, quando eu perco menos do que quando eu ganho. Essa é sempre a relação. Então, isso faz com que você mude o jogo e você comece a gerar renda do seu dinheiro. Tá? Vamos lá. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Quando a gente trabalha com probabilidade estatística, todos esses conceitos aqui, eles estão concentrados dentro do que a gente chama de backtest. Então, a partir do momento que a gente gera um backtest, essas informações elas são mensuráveis, tá? E as informações estando mensuráveis, a partir disso você tem condições de mensurar aqui, por exemplo, a cada US$ 100 que eu coloco no mercado, qual é operando esse modelo, né, seguindo essas regras aqui, qual é a probabilidade e qual é a rentabilidade que eu tenho.
E aí ele vai te mostrar essas informações dizendo que, bom, se você tem um modelo que tem uma probabilidade de fazer a cada $1 que você colocar no mercado, ele te traz $1,50, ou seja, você tem aí uma rentabilidade aproximada de 50%, você tem uma possibilidade de fazer com que isso vire uma máquina de fazer dinheiro. Lembrem-se, somente com estatística e probabilidade é que a gente consegue chegar num modelo operacional capaz de gerar renda para a gente. Tá? Então, isso é o que vai fazer você ter o resultado. Só que aí, gente, mora um grande problema, tá? Que é, de fato, você executar a sua estratégia. Tá? Eu conheço muitos investidores que têm lá o princípio de holder, né, de comprar todos os meses, mas aí um mês ele não comprou porque ele não estava na frente, estava de férias, ou ele não comprou porque achou que o preço estava barato, estava caro, ou você tem um trader que tá lá e apareceu o sinal, né, aquele sinal que nós vimos ali, por exemplo, né, que é o nosso critério técnico de entrada na operação. Ele ficou com medo porque ele já tinha perdido outras duas operações, ele ficou com medo de entrar. Então, isso é um problema, porque você não consegue simplesmente fazer a execução perfeita da estratégia. E aí que a nossa máquina de gerar renda no mercado é baseada, é você ter uma execução perfeita da sua estratégia. E aí, gente, que entra justamente o que eu chamo de robô de investimento, tá? Mas, deixa eu falar isso aqui primeiro, ó. Isso aqui é muito, muito importante, tá? Por que a gente falha na execução? Né? Tempo, fatores internos, a gente tem medo, ansiedade, ganância. A gente perde sono, né, quando a gente errou uma operação lá atrás e simplesmente a gente, poxa, errou aquela operação e aí o negócio foi pro vinagre, você ficou com medo, você fica, né, briga com a esposa e tudo mais. Só que aí, gente, para você conseguir executar uma estratégia, de fato, você usa um robô de investimento. Eu faço isso há muitos anos, tá? Eu crio os meus modelos operacionais, crio a minha máquina de geração de renda e eu automatizo a execução. Tá? A execução de uma estratégia de investimento, ela é completamente mecânica. Tá? Então a gente tem hoje 80% do tempo da estratégia, ela é executada completamente automática e 10%, 15% em alguns casos, você tem ali a intervenção do investidor para entender se o contexto atual precisa ser ajustado em algum momento. Tá? Ou seja, você precisa, de repente, trabalhar com uma exposição menor, você precisa trabalhar com uma quantidade menor de dinheiro alocado, porque o mercado está mais desconfigurado em relação ao que você espera dentro da sua estratégia. Então, são coisas que você consegue manejar, né? Você consegue manejar o risco, para daí sim você deixar toda a parte mecânica de comprar e vender, né? Executar as ordens ali na mão do robô, tá? E isso é uma tecnologia, gente, que existe há muitos anos, tá? E isso ajuda demais a você construir uma máquina de gerar dinheiro para você, porque você simplesmente, gente, você vai ver o robô executando e ele não é nada mais que um software que está ali conectado na sua conta da corretora, fazendo as ordens ali, né? E ele é instalado e tal, você simplesmente não precisa ficar com ele aberto na sua máquina, né? Você instala ele na nuvem e ele simplesmente faz a execução completamente automática, tá? Ele fica monitorando ali o mercado para você. Isso é uma coisa fantástica, tá? E, gente, olha isso aqui, ó. Tem umas vantagens que a gente às vezes esquece, tá? Quantas vezes você, investidor, você, trader, já foi lá e clicou no lugar errado na tela da sua ferramenta de operações? Você era para comprar, você clicou em vender, o robô não tem isso. Ele vai executar exatamente aquilo que foi programado para ele fazer. Então, se é para comprar aqui, ele vai comprar. Ele não vai trocar o botão porque ele ficou com medo. Não tem nada disso. Então, ele executa mecanicamente aquilo que precisa ser executado, que é reflexo exatamente do backtest. Né? Então veja, você tem um teste, você tem estatística, você tem probabilidade trabalhando a seu favor para de fato você ter a execução ali sendo feita pelo robô. Isso é maravilhoso, né? Porque otimiza o tempo do investidor e simplesmente elimina todos os fatores que fazem a gente perder dinheiro no mercado, né? Medo, ansiedade, ganância.
poxa, mas será que essa operação aqui não pode um pouquinho mais? Será que essa operação não pode um pouco menos? Então, isso tudo é algo que o robô resolve com uma maestria imensa. Tá? E é isso, gente. Simplesmente eu gostaria de trazer isso aqui para vocês, porque eu vejo muita gente querendo fazer dinheiro no mercado, querendo trabalhar no mercado financeiro para que o seu capital seja rentabilizado, só que simplesmente não consegue achar um modelo, uma forma de fazer isso com eficiência. Então, eu trabalho dessa forma há muitos anos e espero que esse vídeo tenha ajudado você a encontrar aí uma luz aí no seu caminhar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha, manda para os seus amigos e se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui nesse canal que muita gente vê os vídeos aqui do canal e não se inscreve, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.